Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Boa tarde, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em dois trechos da palavra. O primeiro, Isaías, capítulo 44, versículo 6. Depois, Efésios, capítulo 1, versículo 7. Isaías 44, versículo 6. Vamos ler juntos, bem forte, bem bonito. Vamos lá? Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Eu quero que você destaque aí essa expressão, seu Redentor. Seu Redentor. Efésios, capítulo 1, versículo 7. Vamos ler esse versículo. Efésios, capítulo 1, versículo 7, que aqui diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O que é que significa ser redimido por Deus, por Cristo? Eu quero meditar com vocês justamente sobre essa doutrina, a doutrina da redenção. Deus se identifica como nosso Redentor. Cristo é apresentado em Efésios capítulo 1, no qual temos o que? A redenção. Então nós temos o Redentor e nós temos a redenção. E essa é uma doutrina que precisa estar na nossa mente, no nosso coração, diariamente. Porque nós somos pessoas redimidas por Deus. Nós temos um Redentor que não somente nos redimiu dos nossos pecados, da nossa condenação, que não somente nos redimiu do pecado, da morte, do poder de Satanás, da condenação eterna, mas Ele é o nosso Redentor diário. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Isaías, capítulo 41. Isaías, capítulo 41, versículo 14. Lê bem forte para mim esse versículo, uma promessa maravilhosa de Deus. O que ele diz? Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Então nós somos ajudados por Deus. Esse Redentor está conosco no nosso dia a dia para nos redimir de situações difíceis, complicadas que nós vivemos. De onde vem essa ideia da redenção? No contexto do Novo Testamento, um general romano vencia uma guerra. E ele voltava para a cidade de Roma de forma pomposa. Era recebido com festa. E geralmente esse general trazia consigo os despojos, principalmente os prisioneiros de guerra. E aqueles prisioneiros, eles eram levados para o mercado em Roma como escravos, para serem vendidos. E aqueles compradores de escravos, eles iam lá, escolhiam os melhores escravos, pagavam o preço e compravam aqueles escravos para serem propriedade exclusiva daquele senhor, daquele que o comprou, daquele que o redimiu. Esse acontecimento serve, essa figura, serve para
ilustrar a obra da redenção realizada por Cristo. Éramos escravos de Satanás, éramos escravos do pecado, e Jesus então vai no mercado e paga o preço da nossa redenção e nos compra para sermos propriedade exclusiva dele. Eu queria chamar a sua preciosa atenção, porque essa palavra que aparece em Efésios capítulo 1, no qual temos a redenção, a palavra apolitrose significa justamente isso: libertação em razão de um pagamento. Lembre-se que Cristo, Ele pagou o preço da nossa redenção com o seu próprio sangue, com a sua própria vida, sendo derramada na cruz em nosso lugar. Esse foi o preço da nossa redenção. Talvez para você e para mim isso não custou nada, mas para Deus custou o precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu queria me deter nessa tarde, para nossa edificação espiritual, primeiro, alguns aspectos da figura do Redentor, biblicamente falando, e depois alguns aspectos do significado dessa redenção, para que você possa ter um horizonte da grandeza, da beleza, da profundidade dessa doutrina maravilhosa. No Antigo Testamento foi estabelecido por Deus que toda pessoa, ele teria um Goel, um Redentor. Jó, lá no capítulo 19, quando ele está naquela situação difícil, ele faz uma declaração das mais belas da Bíblia, quando ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive. E a palavra Redentor ali é essa palavra Goel, que é aplicada também para a figura de Deus. Quais são as 4 exigências para se ser um Goel, para se ser um Redentor? A primeira delas, era necessário que o Redentor, que o Goel, fosse parente do escravo. Fosse parente. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em Hebreus, capítulo 2, versos 14 e 15. Vocês se lembram da história de Ruth? E Boaz era o seu parente. E Boaz foi o redentor de Ruth. Mas veja a beleza da nossa redenção, quando em Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15. Vamos ler juntos, bem forte, o que diz aí? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Veja no versículo 17: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Então preste atenção, quando Jesus ele se encarna não somente para se identificar conosco como seres humanos, mas ele se torna o nosso parente, ele se torna o nosso irmão. E é tão bonita essa ideia, porque o verbo aqui, no versículo 14, tem participação. A palavra participação aqui significa compartilhar. Compartilhar, indicando algo que não está relacionado ao seu próprio gênero. Ou seja, Jesus nunca foi por natureza carne e sangue, mas ele se faz temporariamente carne e sangue para participar da nossa natureza, para se tornar o nosso parente. Então não haveria possibilidade de
Cristo ser o nosso Redentor, se Ele não se tornasse carne e sangue, se Ele nos tornasse o nosso irmão, se Ele não se identificasse como alguém da raça. Segunda ideia, os filhos ou os beneficiários da redenção deveriam estar numa situação de escravidão. E se você observar no texto de Hebreus 2, participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber o quê? O diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos o quê? A escravidão por toda o quê? A vida. Então ele é o nosso parente. A nossa condição é que nós estamos escravos do poder da morte, do pavor da morte, da escravidão de Satanás, da escravidão do pecado. Nós estamos numa situação de decadência espiritual. Mas em terceiro lugar, terceira condição para alguém ser um redentor, era justamente o preço que ele deveria pagar. Ele teria que ter dinheiro para comprar o seu parente, para tirar o seu parente daquela escravidão. E veja no texto que ele pagou o preço, participou para que a sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. A expressão, e eu queria chamar sua atenção para o versículo 14, essa expressão destruir-se aí, significa abolir ou anular. E esse destruir e esse anular só é possível através do pagamento de um preço. E ele então pagou o preço com a sua própria vida. Ele deu a sua vida por nós. Ele pagou o preço da nossa redenção, derramando a sua vida em nosso lugar. Irmãos, 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19, um dos textos mais bonitos para a gente entender essa questão da redenção. 1 de Pedro 1, 18 e 19, vamos ler bem forte, por favor, vamos lá. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais nos negaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Amém. Louvado seja Deus por isso. Talvez a gente não tenha a dimensão da grandeza, do valor desse preço que custou para Deus Pai, para Deus Filho, para Deus Espírito Santo, a nossa redenção. O Redentor, então, ele tinha que ter esse parentesco com o escravo a ser libertado. O Redentor teria que ter condições para pagar o preço da redenção, da remissão. O remidor teria que ter vontade, disposição de pagar o preço. No caso de Ruth, quem conhece a história de Ruth, o seu remidor, que era Boaz, pagou o preço da redenção de Ruth. No caso de Jesus Cristo, e aqui você e eu temos que entender isso aqui, ele não foi constrangido, ele não foi obrigado a pagar o preço da nossa redenção. Ele morreu espontaneamente. Ele se ofereceu para ser o nosso Redentor. Abra a sua Bíblia, lá em João, por favor, Evangelho de João, capítulo 10,
versos 17 e 18. E eu queria que você lesse comigo, para você compreender a grandeza da redenção, porque o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, mas ele não dá a sua vida obrigado, constrangido. João, capítulo 10, versos 17 e 18, o que é que diz aí? Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então preste atenção, a redenção, ela não foi um ato de estratégia política e religiosa daquelas autoridades judaicas, nem um ato político do Império Romano. A nossa redenção foi uma oferta espontânea. Ele veio para morrer em nosso lugar. Ele se ofereceu para ser o nosso Redentor, para pagar o preço da nossa redenção. Quarto aspecto, quarta característica para alguém ser um redentor: tinha que ser parente do escravo, tinha que ter condições de pagar o preço. O redentor deveria querer remir o seu parente. Mas há uma quarta coisa, seria que o redentor, ele não teria que ter necessidade da remissão. Ele não poderia ser um escravo não compra outro escravo. E aqui eu quero que você entenda, aquilo que já foi pregado hoje aqui, é que Jesus Cristo, que não conhecia pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Então Jesus Cristo não precisava da redenção. Quem precisava e quem precisou da redenção fomos nós. E aqui há uma ideia, e eu e você precisamos ter isso na nossa mente, no nosso coração, que um escravo jamais poderia resgatar outro escravo, como um pecador jamais poderia remir outro pecador. Preste atenção, nenhuma pessoa poderia morrer na cruz em nosso lugar. Nenhum sacrifício, nenhum preço seria aceito e recebido pelo Pai que não fosse o preço pago por Jesus. Porque Ele não precisava da redenção. Ele era um cordeiro imaculado. Ele era alguém livre. E Ele assume espontaneamente em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz foi colocado sobre Ele. Vocês estão entendendo ou não? 4 características para alguém ser um redentor. Mas eu queria que você entendesse também pelo menos 4 aspectos da natureza dessa redenção. Nós já lemos aqui 1 de Pedro 1, versos 18 e 19. Queria voltar nesse texto. 1 de Pedro 1. E aí você vai entender que essa redenção, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados. E aqui eu queria que você entendesse que a natureza da nossa redenção foi um ato de compra. E esse ato é muito importante para a gente entender a grandeza da nossa redenção. Aqui em 1 de Pedro 1, a palavra resgatados é um ato
de libertar e tornar livre. Essa palavra não traz em si mesmo o preço da redenção, não inclui a necessidade da redenção e nem indica o destino daquele que foi livre, que foi redimido. A ênfase de Pedro aqui é que nós somos comprados. É que a nossa redenção é um ato de compra. Por que que isso é importante? Porque essa compra, ela é definitiva. É definitiva. Não é uma compra que compra e devolve, experimenta. Não. É uma compra definitiva. Ele nos comprou uma só vez. Ele nos comprou e pagou o preço uma só vez. De tal maneira que nós nos tornamos propriedade dele. Somos agora livres. Não somos mais escravos. Nos tornamos escravos por amor, mas a ênfase é que não há mais nenhum tipo de escravidão na minha vida, porque eu fui comprado definitivamente. O preço da redenção foi o sacrifício de Jesus. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Leia esse versículo para mim, por favor. Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. A mesma palavra que está aqui no texto, diz assim: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue o quê? Comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. A ênfase aqui, colocada por esse texto, é que é o sangue que produz o resgate, é o preço. Mas há uma ideia aqui de intencionalidade. É uma compra intencional. Jesus não resolveu sair para fazer compras. E foi para o shopping, saiu vendo as vitrines, e de repente ele viu uma coisa ali que lhe interessava e comprou aquilo. Não é isso. A ideia aqui é que ele sabia quem ele estava comprando, ele sabia o preço que seria pago, ele sabia o destino ou a utilidade daquilo que ele estava comprando, ou para que ele estava comprando aquelas pessoas. E Apocalipse capítulo 5, porque foste morto que o teu sangue compraste para quem? Para Deus. Ele nos comprou para sermos de Deus. Ele nos comprou para sermos definitivamente de Deus, para sermos propriedade exclusiva de Deus. E aí você entende, quando Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, o apóstolo Paulo coloca em evidência essa doutrina. No versículo 19, ele diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Agora veja o versículo 20, lê comigo.
porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus. Vocês não foram comprados por troca, vocês foram comprados por preço. E quem os comprou sabia o preço que estava pagando, e sabia o destino para qual nós estávamos sendo comprados, para glorificar a Deus, para sermos de Deus, para sermos propriedade exclusiva de Deus. O nosso corpo se torna santuário do Espírito Santo, e o Espírito Santo está em nós justamente como selo, como penhora, para dizer para mim e para você, que nós somos comprados para ser dele, definitivamente dele. A compra feita por Cristo é única, definitiva e completa. Veja lá em Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito, capítulo 2, versículo 14. Diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Aqui tem tanto o destino para o qual nós somos comprados, mas a ênfase aqui no texto é que ele nos remiu de toda iniquidade. Todos os meus pecados, passados, presentes, futuros, toda a iniquidade que há na minha vida foi redimida, foi resgatada pelo poder do sangue de Jesus. Amém? Mas tem uma coisa linda sobre essa compra, sobre resgate. Está lá em Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. No versículo 13. Lê bem forte para mim, por favor, esse versículo. Gálatas 3,13. O que diz? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então fica tranquilo que na sua vida não tem maldição hereditária, não tem maldição impregnada. Cristo se fez maldição em nosso lugar, porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas preste atenção, porque diz: Cristo nos resgatou, e é a mesma palavra, resgate, redenção. Só que esse verbo, preste atenção, significa adquirir do serviço ou da escravidão definitivamente, sem a possibilidade de devolução. Porque tem muita compra que você compra, depois você descobre que aquilo que você comprou não é muito bom, que é aquela compra que você fez, né? Você já pensou isso com a gente? Cristo resgatou você, descobriu que você é um pecador mais sem vergonha do que imaginava. Ele diz: eu não quero estranho aqui não, devolvo. Essa compra aqui é definitiva. Um comentarista bíblico, ele diz: quando fomos comprados da maldição da lei e da escravidão do pecado, essa compra foi tão completa e eficaz que jamais poderemos voltar ao mercado de escravos. Sabe o que nós estamos aprendendo aqui? A segurança da nossa redenção, a segurança
que nós temos na obra do nosso glorioso Redentor. Fomos comprados, e Ele jamais abrirá mão de mim e de você, porque somos dele para sempre, para sempre. Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 10. Eu queria que você ficasse de pé para a gente ler. João, capítulo 10, versos 28 a 30. João 10, 28 a 30, vamos lá, bem forte. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Louvado seja Deus por isso. A nossa redenção em Cristo é completa, é total, é perfeita, é única. Libertação, abre aspas, assinada em lágrimas, selada com sangue, escrita em pergaminho celestial, registrada nos arquivos eternos. A tinta negra da acusação foi totalmente coberta pela tinta vermelha da cruz. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Eu e você somos crentes pecadores, redimidos pelo sangue de Jesus. Amém?